Hello, welcome everyone. I'm Everton de Oliveira, Professor Agua, founding member of the Groundwater Project. We currently have more than 400 renowned authors writing high-quality textbooks that are distributed for free on our website and have been downloaded in more than 240 countries already. Very good. Our books are not only free, they're also available for translations to anyone who is interested in volunteering for it in helping their mother languages. We have already more than 350 volunteers from around 50 countries and more than 40 languages ongoing. Please be part of this noble initiative and help bring groundwater education to your home country in your own language. Visit our website. On behalf of the Groundwater Project, I'd like to thank all of you for making groundwater visible. This is the second edition of our event, and our main theme this time is Groundwater, Invisible Stories. Follow us on social media, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp. Share our posts and like them. This is so important. Like this video and subscribe to our channel, our YouTube channel. Your participation will help give the importance that groundwater deserves. Today's sessions will discuss how we stop draining our continents, and we will take the example of the Amazon in Brazil. We will have the pleasure to bring you specialists. And I'll have to make a warning for you. The talks will be in Portuguese, but they will have subtitles in English for those who don't speak English. That are most of you, as I understand. All right? So our specialists are in Portuguese. Francisco Matos de Abreu. Ele é geólogo com doutorado em Geologia Regional e Geodinâmica e professor da Universidade Federal do Pará. E é atualmente coordenador geral do programa Lato Sensu do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará. Ele fará sua apresentação, que é a circulação das águas na Amazônia, Sistema Aquífero Grande Amazônia, SAGA, vulnerabilidades e uso de água subterrânea na região. O segundo palestrante, o segundo especialista é o Carlos Souza Júnior. Ele é coordenador da equipe Amazônia do MAP Biomas. Ele é diretor executivo da Terras App Solutions, pesquisador na área de sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas e modelagem espacial, com aplicações em monitoramento de florestas, mapeamento de carbono e risco ambiental. Ele coordena ainda grupos de pesquisa e possui grande experiência na capacitação, gestão institucional e desenvolvimento de projetos. A sua apresentação vai ser sobre o projeto MAP Biomas na redução da superfície hídrica do Brasil. Há alguma semelhança com foco nas águas subterrâneas? Nosso terceiro palestrante é Raoni Rajão. Ele tem graduação em Informática pela Universidade de Milano Bicocca, na Itália, mestrado em Pesquisas em Tecnologia da Informação, Gestão da Mudança e doutorado em Organização, Trabalho e Tecnologia, ambos pela Universidade de Lancaster, na Inglaterra. Ele é professor associado de Gestão Ambiental e Estudos da Ciência e Tecnologia no Departamento de Engenharia e Produção da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele fará sua apresentação sobre o desmatamento ilegal na Amazônia, como ele tem contribuído para os impactos aos recursos hídricos, como a tecnologia pode ajudar a melhorar a situação ambiental e mundial. Before their presentation, I would like to thank our sponsors. Without them, this noble endeavor would not be possible. Please, sponsor our project, make a donation. Every help counts because the world needs water, groundwater. Our sponsors are G360, Hydroplan in Brazil, TDS in Saudi Arabia. Those are the major sponsors. Then we have Aardvark Drilling, AECOM, Aquanti, Blumetric, C3 Group, Well Water Services, GeoEnviro Pro,
Golder, GSI Environmental, KGS Group, MTE, Solinst, Princeton Groundwater, SS Papadopoulos, Waterloo Barrier, Aqua Insight, Kenpipe, Conrad Well Drilling, Synergel, and we have also the important supporters, Hydrogeologists Without Borders, Instituto Água Sustentável em Brasil, Water Research Commission, Groundwater Division, GSSA. And we have a partnership with GRIP, Groundwater Solution Initiative for Policy and Practice. Thank you very much. Gostaria, então, de passar ao nosso primeiro apresentador, o Francisco, por favor, Matos, né? Pelo público aluno. Por favor, você pode falar para a gente a sua apresentação, a circulação das águas na Amazônia, sistema aquífero Grande Amazônia, vulnerabilidades e uso de água subterrânea na região. Por favor. Então, ok, muito obrigado aí, muito obrigado aí pela chamada, pela oportunidade de conversar aí com o meu ex-aluno Carlos Souza e com o Raoni, tá? Para bater um papo sobre essa questão do sistema aquífero Grande Amazônia. Então, a primeira questão aí que eu queria colocar é dizer o que é o SAGA, rapidamente, de forma muito sucinta. Essa é uma imagem que eu sempre uso aqui da Amazônia, que eu acho lindíssima, da região de Santarém. Então, o que é o sistema aquífero Grande Amazônia? Então, logo em seguida, o que a gente diz? São 5 slides rápidos para a gente poder mostrar. É um conjunto de camadas geológicas que vinha aí do Cretáceo ao Terciário. Elas armazenam uma reserva expressiva de água subterrânea. E essas camadas que constituem o SAGA, onde a gente tem aí aquíferos confinados e semi-confinados, eles vêm desde lá da Cordilheira dos Andes, pode ir na sequência, Bruno, é o seguinte, ele vem da Cordilheira dos Andes, passa aí pela bacia do Solimões, a bacia amazônica e vai até o Marajó. E aí, isso aqui é um perfil, e a gente pode ver essa mesma situação em mapa, mostrando as bacias a seguinte, mostrando as bacias, a bacia do Acre, o seguinte, Bruna, mostrando a bacia do Acre, a bacia do Solimões, e aí a contextualização do Brasil, do norte do Brasil. O que está em claro são rochas sedimentares e o que está em vermelho são rochas mais escuras. E esse conjunto, o seguinte, Bruna, esse conjunto ele tem uma característica de ser mais argiloso do lado oeste dos Andes e mais arenoso no sentido do Marajó. Muito bem. Mas a gente vai falar um pouco do SAGA, mas antes de falar do SAGA, eu vou falar do SAGA contextualizado no ciclo hidrológico da Amazônia. Então, eu vou abordar de forma bem genérica onde é que ele se situa nesse contexto do ciclo hidrológico. Mas antes, vamos falar o que é a Amazônia. Quando a gente fala Amazônia, que é o seguinte, posso aí, Bruna? Quando você fala de Amazônia, todo mundo tem uma definição de Amazônia. Eu vou falar de algumas. Essa que está em vermelho é a Amazônia Internacional, com 7,5 milhões de quilômetros quadrados. No meio dessa ilustração que está colocada aí, está o rio Amazonas, e a bacia hidrográfica do rio Amazonas tem cerca de 2,3 milhões de quilômetros. E nesses 2,3 milhões de quilômetros quadrados está inserido o SAGA com 1,35 milhões de quilômetros quadrados. Então, esse é a Amazônia que a gente fala. Então, tem várias nominações. Eu escolhi essa aqui para a gente poder falar melhor. Então, eu disse que eu vou falar o SAGA, o sistema aquífero, contextualizado dentro do ciclo hidrológico. Então, na prancha seguinte, eu vou mostrar para vocês um pouco como é que é a situação das chuvas na Amazônia e vou falar de forma estanque. Se você vê a parte mais oeste, é onde chove mais, chove um pouco no litoral. Mas esse regime de chuva na Amazônia, ela é dominada por 2 parâmetros principais. O primeiro parâmetro é a quantidade de água que evapora no Atlântico Equatorial. E o segundo parâmetro é dado pelo movimento de rotação da Terra. Então, a Terra gira no sentido anti-horário, e nessa rotação anti-horária, ela cria um vórtice sobre a Amazônia, que também é anti-horário, que transfere calor, energia e água, e todos os gases da atmosfera, transfere para dentro da Amazônia. Então, o que é evaporado no Atlântico é internalizado na Amazônia através do movimento de rotação, que é a força de Coriolis, que gera esse vórtice que implica nessa distribuição toda que a gente vai falar. Então, na prancha seguinte, eu tento mostrar para você como é que isso funciona.
de maneira bem sucinta. Então, esse movimento de rotacional anti-horário, ele é responsável pela circulação tanto macro como micro e também por uma transferência muito grande de umidade da Amazônia para a região centro-sul do Brasil, e a gente vai falar um pouco também desse balanço que acontece mais na frente. Bom, então, isso é o que acontece das águas na parte das nuvens, etc., na atmosfera. Quando a gente vai para a questão dos aquíferos propriamente dito, que é o seguinte, então você tem aí o input de água aqui do lado direito no Oceano Atlântico por evaporação, essa água é internalizada por efeito da rotação da Terra, chove na floresta, a floresta evapotranspira isso, joga de volta na atmosfera, de novo o movimento da Terra empurra isso para dentro, de tal modo que você chega até na Cordilheira dos Andes, você tem um paredão, e esse vórtice então criado transfere boa parte dessa umidade, é o que a gente chama de rios voadores, ele transfere boa parte dessa umidade para a região centro-sul do Brasil, é isso que enche 70% das nossas hidrelétricas e que sustenta o agronegócio brasileiro. Então esse é o movimento que a gente tem do contexto dentro da questão do ciclo hidrológico. E quem é o Saga, finalmente, nessa história? O Saga é simplesmente um reservatório de 162 mil quilômetros cúbicos de água, 4 vezes o tamanho do Guarani, e o Saga, então, ele é responsável por 4/5 das águas que estão no contexto amazônico. 81% do ciclo hidrológico não é quilômetros quadrados, é quilômetros cúbicos. 81% das águas do ciclo hidrológico da Amazônia, se a gente colocar de forma estanque, estão colocadas no Saga. E ele é o principal estoque estratégico de água da Amazônia, é um fator de equilíbrio na retenção da água e na atenuação de cheias, provedor em grande medida do defluxo das águas que chegam na rede, que sai lá em Macapá, e é um elemento de estabilização das variáveis climáticas regionais e de grande repercussão nacional e internacional nesse equilíbrio da relação agro e floresta. Então, a relação agro e floresta é fundamental para entender o funcionamento do ciclo hidrológico na Amazônia. Então, vamos em frente. E aí eu coloquei alguns números, e essa imagem belíssima que eu acho, é o rio Amazonas, aí essa mancha marrom é o rio Amazonas saindo ali na frente de Macapá, ele avança pelo Oceano Atlântico mais ou menos aí uns 200, 250 quilômetros, desenhando essa pluma, e essa pluma ela é dada por dois elementos. Primeiro, o fluxo mais superficial, que vai aí até mais ou menos 10, 15... vamos falar em metros, 60, 70, até 100 metros nas regiões mais profundas, que é exatamente a parte que diz respeito às águas mais jovens, às águas de hoje, às águas com 200 anos, que é o ciclo rápido que chega do Oceano Atlântico. Mas por baixo desse ciclo mais superficial existe um outro ciclo muito mais lento, que é justamente, que também entra nessa pluma, mas que a gente não contabiliza. Nós só contabilizamos mais essa parte que dá essa mancha aí. Mas tem uma outra quantidade de água que vem de forma superficial e que também entra no oceano, e que a gente nunca contabilizou como é que isso aparece. E no final aí, esses números que eu coloco aí, você vê 11% de todas as massas de água doce do mundo são projetadas no oceano pelo rio Amazonas. E vazões que podem chegar a 240 mil metros cúbicos por segundo. Então, é uma coisa realmente extraordinária. E aí, o final dessa história toda é o balanço. Então, o balanço, como é que fica? O gráfico seguinte, Bruno. Então, esse aí é o balanço final do que entra, do que sai lá em Macapá, e tem aí 8 quatrilhões de litros de água, que a gente não sabia, até, ou não se tinha uma noção exata de o que ela significava. Então, ela é o superávit desse esquema todo, que é transferido para o centro-sul do Brasil e que faz chover no Brasil inteiro, vai até a Bacia do Prata. Então, esse é o Saga contextualizado no ciclo hidrológico da Amazônia, representando cerca de 80% das águas que estão na Amazônia. E aí o pessoal me perguntou o seguinte: o que a ciência e a tecnologia podem fazer para que a gente melhore, primeiro, o conhecimento e a gestão de toda essa água que está colocada? E a Amazônia é cheia de macroproblemas. Então, eu escolhi 2 problemas para tratar que têm uma relação direta com esses aquíferos do Saga. O primeiro diz respeito à circulação atmosférica e o regime de chuva na Amazônia. Então,
a relação que eu tentei extrair é a relação que existe entre água e cobertura vegetal, tratando a substituição da floresta por outras culturas vegetais. Eu não gosto de usar a palavra desmatamento, eu uso a palavra desflorestamento. E a diferença entre as duas é porque quando você fala desmatamento, a gente tem a noção de que você tirou a floresta e não colocou mais nada lá, ficou uma terra de ninguém. Mas muitas vezes você tirou a floresta e colocou soja, colocou pastagem, você colocou um outro tipo de vegetação. Então, a pergunta é, como é que isso funciona? Quando você retira a floresta original e coloca um outro tipo de vegetação, como é que isso funciona? E aí, no passado, a gente teve na década de 60, na década de 90, início dos anos 2000, um grande projeto que foi o projeto chamado LBA, um experimento de grande escala da biosfera, atmosfera da Amazônia. E esse projeto, a gente pode ver na prancha seguinte, ele tinha uma mensagem. O que ele queria? Ele queria estudar as interações entre a floresta amazônica e as condições climáticas e como é que isso funcionava. E o pressuposto teórico fundamental do projeto era que as florestas tropicais do mundo inteiro, inclusive a floresta amazônica, elas estavam sendo submetidas a taxas de desmatamento muito grandes e que isso ia ter consequências, teriam consequências, e essas consequências seriam notadas principalmente pelo desequilíbrio que você teria no contexto do funcionamento da floresta como um todo, principalmente na dinâmica de nutrientes, fluxo de gases, etc. Então, se teria esse esquema. Então, o que nós pedimos? Nesse esquema. Então, o que nós propusemos é que esse projeto ele teria que ser feito uma reatualização. 20 anos atrás, as perguntas de hoje quais seriam? Qual é o balanço ambiental que a gente faz de perdas e ganhos sociais e econômicos da década de 90 para cá? Esses impactos eles podem ser mensurados em termos de desflorestamento? Os desequilíbrios na água, como é que isso aconteceu, incidência de chuva? Quais são os parâmetros principais para a gente falar em uso ou não uso do recurso natural água? E a sociedade precisa, então, estabelecer diferenças, importâncias ou valias para a gente poder falar sobre isso. Pode passar? A outra questão fundamental que a gente queria colocar era a reinserção produtiva das áreas antropizadas. A Amazônia tem uma quantidade enorme de áreas antropizadas e dizem, muita gente fala que o fato de nós termos isso hoje, quase 1 milhão de quilômetros quadrados de área antropizada, elas estão causando imensos impactos na Amazônia. Então, a reinserção produtiva de áreas antropizadas é uma proposta também que nós trouxemos da ciência e tecnologia que pode ajudar na questão da recarga do SAGA, lá do começo. Então, na prancha seguinte, vocês vão ver, eu vou mostrar duas fotos que o Carlos aí é muito comum para ele, é o chamado arco, o arco esse que está colocado em vermelho aí, é o chamado arco do desmatamento, que quem trabalha na Amazônia conhece muito bem essa imagem aí. E é esse cinturão que está colocado em vermelho. Por exemplo, no caso do estado do Pará, o estado do Pará tem 1.248.000 quilômetros quadrados, 300 mil quilômetros quadrados do estado do Pará está antropizado. E aí a Amazônia como um todo, isso chega a cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, que é 15%, 18% da Amazônia como um todo. E quando se fala de Amazônia, a gente tem a tendência de olhar a Amazônia sem ver realmente o que tem aí dentro. Olha só nessa figura, o que existe de área honorada, ocupada, reserva indígena, área onde já existe alguma atividade econômica. Olha o que é a Amazônia, vê o que é a Amazônia, a ocupação da Amazônia hoje. Então, quando a gente fala dessa questão da antropização da Amazônia, a gente não lembra que tem 25 milhões de pessoas aqui dentro e não vê como é que é realmente essa relação espacial. Então, a ciência e a tecnologia tem uma proposta para fazer a reinserção produtiva dessa área de quase 1 milhão de quilômetros quadrados antropizados através da nova tecnologia de rochagem. E essa tecnologia de rochagem está sendo falada muito hoje por tudo quanto é entrevista, porque o Brasil agora está vivendo um problema seríssimo de fertilizantes e a rochagem é uma alternativa justamente para você substituir os fertilizantes que a gente está importando, principalmente dessa área conflagrada de guerra que está colocando aí. Bom, então esse é o contexto que a gente tem, são dois problemas, macro problemas, para os quais a gente precisa, a ciência e a tecnologia pode ajudar no sentido de causar menos impactos no solo. Então, no sentido já da gente terminar, o tempo está passando aqui, eu estou olhando para o relógio, mas no próximo a gente vai mostrar o seguinte,
Por que preservar a floresta é importante social e economicamente? Porque ela presta um serviço ambiental extremamente importante, retém carbono, evitando aumento dos gases da atmosfera, conserva uma biodiversidade que a gente não conhece e não tem ainda valoração, e ela mantém o ciclo das águas, que é um fator determinante para o regime de chuvas e para o esquema nosso do SAGA. Então, quem são os atores nesse esquema? Bom, a Amazônia, primeiro, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa entender que ele tem que ter uma atuação mais efetiva sobre a Amazônia. A segunda é a sociedade. A sociedade precisa, na sociedade do conhecimento em que a gente vive, a gente precisa de lideranças intelectuais bem preparadas e ações fiscalizadoras de parte da sociedade. Qual é a participação da ciência? O aumento qualitativo e quantitativo do capital intelectual e o fortalecimento das instituições de pesquisa. E nós temos sempre pensado aqui na Amazônia, viu, Carlos, na constituição de um think tank. A gente precisa de ter um think tank para a Amazônia que pense a Amazônia de forma permanente. Então, esses são os atores principais que a gente acha que precisa para a Amazônia. Então, na sequência, eu coloco aqui uma questão que todo mundo tem uma visão equivocada sobre a Amazônia. Todo mundo acredita que a gente vai defender a Amazônia através da repressão pelo IBAMA, pelo CIBio, pelas Forças Armadas, por aviões, por tanque, por satélite. E eu acho que está redondamente enganado. O que poderá salvar a Amazônia é a ciência e a tecnologia, é a aplicação do conhecimento para que esse conhecimento possa ter uma função social e econômica que considere primeiro os 25 milhões de pessoas que estão colocadas aqui. E para fechar, então, vamos lá, Bruna, no próximo. Reclamar. Dá para a gente reclamar, ficar reclamando de tudo quanto é coisa? Não, acho que a gente tem que ser mais proativo. Nós precisamos ter ações para desacelerar o desmatamento, nós precisamos alterar o perfil produtivo da Amazônia e a gente tem que viabilizar apoio, recursos financeiros e não financeiros para fazer. Sem dinheiro, ninguém vai fazer nada. E, por fim, eu deixo aqui algumas indagações, algumas reflexões. Será que a floresta e as águas da Amazônia vão continuar sendo um patrimônio nacional irresponsavelmente esquecido? A irrelevância do tratamento estratégico que a Amazônia tem hoje, será que é um caminho para um desastre socioeconômico ambiental anunciado? O alcance que os agravos têm sobre os ecossistemas amazônicos, principalmente a relação água e floresta, implicam nacional e internacionalmente em que medida? Nós vamos continuar sendo o almoxarifado que a Amazônia tem sido para o país e agora quer ser para o mundo também? O que a gente vai dizer para as próximas gerações? E eu termino dizendo o seguinte, essa última reflexão que eu coloco aí, Bruna, que já passou da hora dos brasileiros em geral e dos amazônidas em particular assumirem maior protagonismo sobre a Amazônia e as suas riquezas reais e potenciais e se contraporem com altivez, com resultado, com trabalho duro e honrado, há um monte de oportunista e inocentes úteis, nacionais e internacionais, que a toda hora estão aí vociferando contra o país. Então, essa é a minha mensagem, e é isso que eu queria falar um pouco sobre o sistema aquífero Grande Amazônia, mas contextualizado nos macros problemas da Amazônia. Ok, obrigado. Muito obrigado, Matos. Parabéns pela excelente palestra. Gostaria de passar imediatamente para a palestra do Carlos Souza Júnior. Carlos, por favor, bem-vindo. O palco é seu. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Everton e Bruna, pelo convite. Gostaria também de cumprimentar os palestrantes, o professor Matos, o Raoni, Rajão, também. É uma grande satisfação dividir com vocês essa responsabilidade aqui de apresentar nossos estudos que tratam da questão de monitoramento de água. Então, eu sou Carlos Souza Júnior, eu coordeno o projeto MAP Biomas Água. Eu vou falar sobre os resultados desse trabalho de monitoramento de superfície de água no Brasil, usando dados de satélite e processamento desses dados em computação em nuvem. Tá? Nós reconstruímos a série histórica da superfície de água do Brasil na escala mensal de 85 a 2021. Eu vou explicar para vocês como a gente fez isso, não vou entrar muito no detalhe do método, e vou falar dos resultados que nós obtivemos. Então, a palestra do professor Matos foi muito interessante, porque ela dá um contexto muito importante, né, sobre o ciclo hidrológico, né, sobre a disponibilidade de água subterrânea, principalmente na Amazônia, e o que a gente faz é mapear a superfície de água. Eu vou fazer uma metáfora aqui, é a ponta do iceberg aí, né, que a gente está pegando com os dados de satélite.
Mas eu vou falar também dos esforços que nós estamos conduzindo no MapBiomas para avançar também no mapeamento de superfície, indo além do mapeamento de superfície de água, com o mapeamento de água subterrânea. Esse é o grupo que compõe o GT, o Grupo de Trabalho de Água. A rede MapBiomas é muito grande, tem dezenas de instituições, a gente cobre todos os biomas brasileiros. Eu não vou ter tempo para apresentar, mas esse GT faz parte da rede nacional MapBiomas, que é formada por universidades, ONGs e empresas privadas, e já tem dezenas de trabalhos publicados usando nossos dados. Os objetivos desse projeto aqui, eu vou passar rapidamente. Primeiro, prover dados mensais da superfície de água no Brasil. Eu anuncio aqui de primeira mão que, a partir desse ano, a gente já vai fazer um monitoramento em tempo quase real. Então, a gente vai todo mês estar com os dados atualizados na plataforma. Então, discriminar também os corpos hídricos e antrópicos. Esse é um produto que nós lançamos a versão beta ano passado, e esse ano a gente vai finalizar essa versão muito importante, mapear, mas também caracterizar esses corpos hídricos. E nós temos algoritmos que usam aprendizagem de máquina para separar esse tipo de corpos hídricos. Contribuir para entender esses impactos, né, do aquecimento global, de mudanças climáticas, uso e cobertura da terra e infraestrutura nos ecossistemas aquáticos. Aí tange a questão de impacto na biodiversidade, a disponibilidade de água, né? Nós vamos avançar também esse ano para uma melhor caracterização da qualidade da água. É possível também inferir algumas propriedades bioquímicas da água a partir de dados de satélite. Nós vamos avançar nesse sentido também. Disponibilizar essa base de dados amplamente para a sociedade, né? Esse é um dos principais objetivos do MapBiomas, através de um dashboard, né? Painel de dados. Tá? E a gente também trabalha com uma visão de uso da informação para impacto positivo e políticas públicas, né? E também uso em geral do dado pela sociedade, corporações, etc. Vou fazer uma retrospectiva bem rápida aqui do que os satélites podem nos oferecer, que é a história, né, da série de satélites Landsat, que é liderada pela NASA, o Serviço Geológico norte-americano, disponibiliza esses dados. Então, tem uma série histórica aberta. Nós estamos trabalhando com os dados do Landsat 5 em diante. Já tem dados do Landsat 9, que foi lançado recentemente. Aqui, essa é uma foto de satélite da série Landsat que mostra essa região aí do Mar de Aral, né, na Ásia Central, mostrando a redução da superfície de água, né? Nós temos aqui imagens de 77, 98, 2010. Então, está nitidamente caracterizado aí que está reduzindo a superfície de água. Isso foram publicados estudos, né, que pegam essas informações em escalas de tempo de 5, 10 anos para mostrar a evolução. Então, hoje, com a computação em nuvem, é possível reconstruir a série histórica, né, numa escala temporal mais fina, e é isso que a gente fez no projeto MapBiomas. A base teórica, né, por trás desse mapeamento é ter capacidade de detectar a informação na escala do subpixel. O que é o pixel? Né? O pixel é a menor unidade de coleta de dados na imagem. No caso do Landsat, é 30 por 30 metros. Esse pixel não é puro, gente. Ele tem mais de um tipo de composição de materiais nessa unidade de coleta de dados de 30 por 30 metros. Ou seja, tem informação na escala de subpixel, né? Tem regiões que são imagiadas que tem mais de um tipo de cobertura, pega bordas de coberturas e uso da terra. Pode ter variação de iluminação, então a gente detecta a reflectância e ela não é homogênea dentro do pixel, ela pode ter variabilidade, e além de feições lineares também na escala de subpixel. Eu fui inspirado por esse artigo, eu gosto muito de usar, porque isso norteou muito a minha carreira. Eu trabalho com informação na escala de subpixel, tá? Esse artigo do Fischer, em 97, eu usei muito quando eu fiz o mestrado, e eu decidi seguir essa linha do sensoramento remoto que decompõe o pixel e estima o que é que tem lá dentro. Tá? Essa é uma técnica chamada de mistura espectral, análise de mistura espectral. O que é importante salientar aqui para vocês é que isso afeta o mapeamento. Tá? Aqui eu estou trazendo para vocês, nessa figura à direita,
Se a gente mapear, né, a superfície de água aqui, eu estou numa região portuária, tem infraestrutura e tem água à direita. Então, se a gente vai ter pixels, né, na imagem em amarelo, que tem mistura. Então, vai pegar a área de construção, né, de infraestrutura e água. E se a gente não usar o classificador correto, a gente vai subestimar o mapeamento de água. Esses pixels puros, eles acontecem, né? Eles são a maioria, mas tem muitos pixels com mistura de informação e a gente acaba perdendo essa informação. Isso acontece na prática. Então, tem produtos globais, tá, que já foram publicados. O Global Surface Water da Agência Espacial Europeia é um desses produtos que já estão disponíveis para a sociedade. E tem vários estudos já, né, esse é um produto global, que estão aplicando esses resultados, analisando esses resultados em escala mais regional, escala de países. Aqui eu trago um dos artigos, já tem vários artigos publicados, que mostra que, sim, esse é um produto fantástico, né, mas ele tende a subestimar a presença de pequenos corpos d'água. Nesse caso aqui, na Nigéria, é muito importante mapear pequenos corpos d'água, porque a água é um recurso escasso nesses territórios. Então, quando a gente olha o Brasil, nós estamos cheios de ambientes, ecossistemas aquáticos que têm esse tipo de situação, que tem misturas, rios muito estreitos, nós temos lagos, né, que têm composição com solo exposto, vegetação e água, temos as áreas de cultivo de arroz, tem áreas com infraestrutura e tem as nossas bases aqui na Amazônia. Então, a gente precisa de uma técnica. Eu trabalho com o Subpixel para monitorar a floresta. Quando eu comecei a ver esses produtos globais, eu disse, bom, talvez as técnicas que a gente utiliza para melhorar o mapeamento de florestas, no caso, a gente quer ver extração madeireira, que é um impacto, uma intervenção mais sutil, mais difícil de detectar na imagem. A técnica de Subpixel ajuda. Então, eu pensei que isso poderia ajudar também no mapeamento, na melhor caracterização da superfície de água no Brasil. E nós propusemos um estudo piloto junto com o MapBiomas e o WWF, nós desenvolvemos o método, eu consegui aplicar esses métodos que a gente usa para monitorar a floresta e adaptá-los para monitorar a superfície de água, e teve bastante sucesso. E com isso, foi o passo decisivo para a gente expandir o mapeamento para o Brasil. Um resultado que saiu dessa primeira fase do estudo, que já está publicado aqui no Journal Water, no Water Journal, mostra que a superfície de água na Amazônia está reduzindo. Isso aí foi chocante para mim. E quando a gente faz uma análise mais fina de onde está acontecendo isso, são as várzeas da Amazônia que estão realmente sofrendo mais com essa redução da superfície de água. E para mapear a água na várzea da Amazônia, que tem mistura de solo, estão nas planícies de inundação também com solo e vegetação, a gente precisa da técnica de Subpixel. Então, nós avançamos com o mapeamento no Brasil. Aqui eu trago só um exemplo rápido para vocês. Aqui é o mapeamento anual do MapBiomas, de superfície de água, a frequência, né, de mapeamento. Essa é uma região na região de Roraima, no Amazonas de Roraima, que tem essas várzeas, na região do Rio Preto. E a gente observa que com o mapeamento anual a gente perdia muita informação de água. Com o produto do Global Surface Water, que é a imagem do meio, ele consegue detectar, né, tem uma frequência maior, que é a escala de frequência percentual que foi detectado água no pixel, né? E com o nosso novo produto, com o nosso novo método, a gente consegue detectar muito mais, inclusive melhorar a detecção de pequenos rios, rios mais estreitos, pequenos corpos d'água. Então, a gente seguiu com essa aplicação para reconstruir a série histórica para todo o Brasil. Em média, nós processamos mais de 5.000 cenas Landsat por ano, tá? Usando a nuvem de computadores da Google, o Google Earth Engine, né? Trabalhamos com a técnica de detecção na escala de subpixel e algoritmos de segmentação desses mapas para ter os corpos d'água. E com isso, nós conseguimos gerar estatísticas bastante importantes aqui para entender o que está acontecendo com a superfície de água no Brasil. Então, vou para os resultados agora. Tem um dashboard, né? A gente, hoje, fiquei sabendo que a gente já botou os dados de 2021, amanhã a gente vai ter reunião do GT, devemos fazer
algum tipo de lançamento agora em março, aproveitando o Dia da Água, no dia 23, mas as estatísticas elas estão organizadas em temas, né? Nós temos o mapeamento da superfície de água mensal, nós calculamos também as transições, né? O que é que mudou de água para a superfície sem água e vice-versa, então, as áreas de ganho e perda de água. Nós aplicamos técnicas de estatísticas com séries temporais para entender a tendência, o que é que está acontecendo realmente com a superfície de água na série histórica. E a versão beta do produto de corpos hídricos, eu até antecipo que uma aplicação que nós já estamos desenvolvendo com a Agência Nacional de Águas é uma API, um programa de computação, né, de computador, que permite comunicar a nossa base de dados com os cadastros de corpos hídricos oficiais, né, que estão na base de dados da ANA, que eles precisam desses dados de superfície de água para melhorar os modelos hidrológicos dele. Então, a gente já está trabalhando com essa interface para a aplicação dos dados em políticas públicas de monitoramento de corpos hídricos cadastrados na ANA. O que a gente tem aqui, eu vou trazer os dados de 2020, de 2021 a gente já está na plataforma, está no ar, mas a gente vai passar as estatísticas em breve para a sociedade, discutir esses números. Não mudou muita coisa, tá? Então, nós detectamos 16.631.572 hectares de superfície de água. No Brasil, mais ou menos 2% do território nacional, equivale a 4 vezes o estado do Rio de Janeiro, né? Então, é equivalente também ao estado do Acre. Então, é uma superfície, parece pequena, né? 2% do território, mas é uma superfície expressiva, né? Que é coberta por água no Brasil. O Brasil é um país que detém, né, uma grande quantidade de recursos hídricos, né, 12% do volume, né, de água doce no planeta. Essas são as estimativas. Com esses dados, nós conseguimos medir essas tendências, as mudanças, né? Se a gente pegar o ano que teve a maior superfície de água, que foi 91, e comparar com 2020, teve essa redução aí de 15,7% de superfície de água do país, 3,1 milhões de hectares. Tá? Nós estamos perdendo superfície de água. Isso tem um reflexo, com certeza, nas águas subterrâneas. Eu vou falar um pouco para vocês de alguns resultados preliminares sobre isso. Nós temos as séries históricas, é possível pegar essa série histórica na escala do país, na escala de município, de estado, de bacias hidrográficas, mas, no geral, com análise estatística, com métodos estatísticos, testes, a gente conseguiu detectar quais as áreas que têm realmente uma tendência significativa, né? E que aponta para a perda de água. Tem áreas também com ganho, né? Com acréscimo de água, está muito relacionado com os reservatórios que estão sendo construídos, tá? E alguns pontos de enchente. Aqui, assim, no geral, esse é o quadro dos biomas. Eu não vou detalhar esses números aqui por questão de tempo, mas, assim, tem tendência de redução na Amazônia, tem uma tendência geral, apesar de ter tido alguns picos de aumento de superfície de água na Caatinga, principalmente relacionado com os reservatórios artificiais. Cerrado não apresenta uma tendência tão forte de redução, assim como a Mata Atlântica, mas tem algumas flutuações, né, na série histórica. Pantanal é assustador, tá, com uma tendência forte de redução. A gente está vendo nos noticiários queimadas, né, acontecendo com mais frequência no Pantanal. E o Pampa também tem muita flutuação, mas uma tendência de redução bem menor. Então, isso é uma informação importante. Ano passado, nós tivemos uma forte crise hídrica, já teve esse ano estiagem também. Então, os dados estão corroborando também com o que a gente está vendo acontecer no campo. Tá? Aqui é só para ilustrar que a gente pode, no dashboard, buscar as estatísticas em regiões hidrográficas, né? Também a resposta vai ser a mesma, elas estão secando, se a gente olhar nessa escala. Tem algumas subbacias que apresentam tendência de aumento de superfície de água, isso acontece, estão ilustrados nesse mapa aqui, em azul, mas a grande maioria está com tendência de redução de superfície de água. Tá? Nós estamos pensando em conectar essas bases de dados com os comitês de bacias, né, que existem nos municípios.
Os estados também, a gente tem esse recorte estatístico. E, por último, aqui eu estou chegando no final da minha apresentação, é só para mostrar o nosso esforço agora de tentar entender também a água subterrânea. Então, existem dados do satélite GRACE, que mede, são sinais de gravimetria, né? A Maria Fleury é brasileira, é estudante de graduação lá em Princeton. Ela se interessou pelos dados do MapBiomas, ela fez um estudo para essa bacia do Rio São Francisco. Aqui esse gráfico, assim, só para mostrar para vocês, em azul são os nossos dados de água e em laranja são os dados do GRACE. Então, reduzindo a superfície de água, ela está pegando também um sinal que correlaciona forte, mostrando que a água subterrânea está reduzindo. Esse resultado, ela fez um estudo semelhante também para uma bacia lá nos Estados Unidos. Nós estamos avançando agora com a colaboração com a Maria, é bem interessante o estudo dela, e ela está interessada em entender o consumo de água para irrigação, e aqui, no caso aqui, ela traz as estatísticas, né, da expansão de soja, né, na concentração de pivôs centrais, que é outra técnica que nós desenvolvemos, MapBiomas, de detectar, mapear essas áreas de pivô de irrigação, e a gente espera também avançar na expansão desse tipo de mapeamento para todo o território nacional. O MapBiomas, ele se beneficia, quando a gente pensa na tecnologia, né, que é uma das questões do tema da nossa discussão aqui, fortemente, né, porque a gente só consegue gerar mapa nessas escalas que a gente está fazendo assim, porque a gente tem poder computacional. Agora, tem outros aspectos importantes que eu gostaria de trazer, além da questão computacional, que ajuda muito, né, no desenvolvimento desse tipo de projeto. A disponibilidade de dados. Então, a política de open source da NASA, de disponibilizar os dados de satélite. A Agência Espacial Europeia, ela também disponibiliza seus dados. Agora, teve realmente esse posicionamento com a inovação que foi criada no Brasil. O Brasil que foi um dos primeiros países a começar a liberar dados de satélite. Então, isso é uma coisa de muito orgulho, né? Foi liderado pelo Gilberto Câmara, aqui no Brasil, através do INPE, e essa política foi realmente ampliada, e hoje os dados das agências espaciais dos Estados Unidos e da Europa já disponibilizam esses dados. Sem esses dados, a gente não conseguiria fazer o trabalho. A computação nas nuvens, e hoje temos não só da Google, tem a Microsoft Azure, com a Planetary Computer, nós já temos projetos com eles, e a AWS também. Então, isso vai ser a realidade. Quem quiser trabalhar nessa área vai ter que trabalhar com computação nas nuvens. Também a questão de open source dos códigos, né, dos algoritmos. Isso é muito importante para a gente poder avançar no entendimento. Então, a integração desses dados, como eu mostrei, né, para entender a relação dos dados de gravimetria com o satélite, precisa de algoritmos para fazer essas análises. E uma coisa que é de inteligência social, inovação social, que é o crowdsourcing, né? O MapBiomas é um exemplo de crowdsourcing. Então, a gente só consegue reproduzir esse tipo de trabalho porque tem rede, né? Rede de pesquisa. O professor Matos falou da rede LBA, foi um trabalho fenomenal, grandioso. Eu fiz meu doutorado com bolsa do LBA, sou muito grato, eu aprendi muito, né, com os pesquisadores do LBA, então a gente precisa desse tipo de trabalho em rede para avançar com esses temas estratégicos. E, por último, assim, estamos crescendo, né? O MapBiomas já está mapeando quase todo o continente sul-americano. A gente já tem aqui um recorte para a Panamazônia, a região do trinacional lá no Cone Sul já está mapeada também, e o projeto MapBiomas Água está crescendo, e baseado nesse tipo de abordagem, né? Computação em nuvens, dados abertos, algoritmos abertos e crowdsourcing para desenvolver esses projetos. Bom, essa foi a última foto aqui da rede MapBiomas, tem muito mais gente hoje, na era anterior à Covid, né? A gente espera esse ano poder voltar a trabalhar presencialmente, tem reuniões anuais do grupo, mas assim, esse é o time aí que lidera esses esforços de mapeamento do Brasil. Cresceu, tá? Porque essa foto aqui é um pouquinho antiga. Obrigado aí, gente, pela oportunidade. Estou abertos aí para questionamentos. Muito legal a sua apresentação, gostei muito, muito interessante. A ligação com o Grace, a gente vai poder depois discutir mais um pouco. Vamos só passar agora, então. Gostaria de te agradecer primeiro, Carlos, pela gentileza
e pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Gostaria de convidar o nosso colega Raoni Rajão, por favor, sua vez. Obrigado, Everton. Olá, Carlos, é um prazer estar aqui com você, professor Francisco. Então, a minha apresentação, ela busca, de certa forma, trazer esses dois elementos conjuntos, né, da questão da água aplicada especificamente à dimensão agrícola do Brasil, olhando para o futuro, né? Então, basicamente, qual que é o objetivo aqui? É trabalhar com um conceito, né, olhando para a Amazônia, até mesmo o Brasil, em 2050, né, e enfatizando o papel, né, a importância da floresta como uma infraestrutura verde de irrigação da agropecuária brasileira, né? E o que a gente está olhando para 2050? Né? Olhando, por exemplo, as projeções do FIPE, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do IBGE, com base também nos dados históricos do IBGE, né? Esse aqui foi um trabalho que nós participamos com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Provavelmente nós chegaremos em 2050 produzindo 50% a mais de milho, 80% a mais de soja e 79% a mais de carne bovina, né? E para que isso aconteça, você precisa alinhar 3 blocos principais. Você precisa ter uma boa imagem do país, né? Ou seja, você precisa ter uma marca Brasil que incentive as pessoas a estar adquirindo o produto brasileiro ao invés de outros países, né? Você precisa ter acesso aos mercados, né? Um acesso formal, né? Ou seja, você adota, de certa forma, seguindo as regras estabelecidas internacionalmente, e você precisa também ter capacidade produtiva, porque não adianta você ter uma boa imagem, você ter acesso ao mercado, se você não consegue entregar no mercado aquilo que ele está demandando. Nós consideramos esse cenário, né, de expansão da produção agrícola num contexto com 3 cenários diferentes, olhando o desmatamento principalmente na Amazônia, né? Você tem aqui um cenário de governança forte, né, com uma redução significativa do desmatamento, né, alcançando inclusive as metas do Brasil, né, estabelecidas no Plano Nacional de Mudanças Climáticas, ou então o desmatamento que segue a trajetória, inclusive, aí dos últimos anos e vai na direção de uma governança fraca. E chegando nessa governança fraca, você tem uma situação como essa até 2050, né, com um desmatamento significativo na Amazônia, mas também em outros biomas que têm cenários próprios. E qual que é a consequência disso, né? Em termos de imagem, você tem ali cada vez mais a ideia que o produto brasileiro está ligado à destruição ambiental, né? Isso se aplicaria a 100% da produção, mesmo a produção que não se utiliza diretamente, né? Que não desmata diretamente, né? Que acaba sendo a maioria. Você também tem problemas de acesso a mercados, né? Porque no caso aqui a própria União Europeia já paralisou a negociação com relação ao acordo Mercosul União Europeia, estabeleceu uma série de regras de importação de produtos numa regulação que está agora em debate, que é a do due diligence, né, que inclusive proíbe produtos ligados ao desmatamento ilegal que sejam exportados, não só para a União Europeia, mas também a China estabeleceu que vai definir regras similares, né, ao Reino Unido, ou seja, diferentes países já estão alinhados nesse sentido, e enquanto isso os nossos grandes compradores, inclusive a própria China, começa a buscar alternativas para os produtos brasileiros. E aí o que poderia aparecer no primeiro momento, né, talvez para um público mais incauto, ou de certa forma até o que às vezes é promovido, né, em círculos ligados ao agronegócio, que se você tiver uma governança ambiental fraca, você vai ter problemas de imagem para o país, problemas de acesso ao mercado, mas você vai ter uma grande capacidade produtiva, porque você vai abrir novas áreas, e o Brasil precisa converter novas áreas para continuar produzindo mais e atender essa demanda global. Né? E também tem uma crença que independente que o Brasil faça, a China vai continuar comprando, porque a China quer comer mais carne, etc, etc. E na outra ponta, né, você tem aqui a perspectiva que se a imagem do Brasil for preservada através de uma política mais dura, ambiental, e também o acesso aos mercados, o Brasil não vai ter área para poder produzir. Né? Só que isso é um falso dilema. Né? E, na verdade, a relação ela é até, de certa forma, o oposto. Né? Começando pela questão da produção agrícola. Nós fizemos um trabalho chamado Opções de Mitigação em Setores-Chave, né, que foi um projeto grande que nós coordenamos a parte, enquanto FMG, de Agricultura, né, e Área de Florestas, né, a FOLU, que partiu de uma modelagem, né, olhando o uso do solo atual,
né? Depois, estimando a mudança do uso do solo até 2050, considerando as diferentes taxas de desmatamento e o processo de alocação, né, da agricultura e da silvicultura, considerando três diferentes cultivos e a favorabilidade de cada um deles, né, utilizando ali pixels de 500 por 500 metros. A partir dessa modelagem, então, é possível estimar, né, em diferentes cenários, não só a situação atual, né, onde você tem uma mistura ali de dados de sensoramento remoto que diz efetivamente onde, por exemplo, estão as culturas de soja, mas, por exemplo, as culturas de arroz ou feijão, você não tem dados de sensoramento remoto, mas você tem dados do IBGE, né, e a partir disso é possível estimar, né, a situação atual, e é também possível projetar, né, olhando para o futuro, principalmente vendo, né, onde que é possível, num cenário de baixo desmatamento, alcançar a área necessária para poder produzir. E o que nós vemos é que todas as metas agrícolas são perfeitamente possíveis de serem alcançadas, né, com uma pequena melhora da produtividade da pecuária e, ao mesmo tempo, uma agricultura mais moderna. E, por outro lado, com relação à capacidade produtiva, ao contrário do que se acredita que é necessário desmatar mais áreas para produzir mais, por causa da questão da água, se vê exatamente o contrário, né? Nesse estudo, né, que foi publicado pelo nosso grupo na Nature, o que nós observamos, analisando ali 20 anos de dados, é que por causa do desmatamento localmente já houve uma mudança no padrão de chuvas, né? Ou seja, além da circulação mais ampla em nível regional, né, em escala regional apresentada pelo professor Francisco, chamados rios voadores, existe ali também um efeito local do desmatamento, né? E quando você projeta isso num cenário de governança forte e principalmente governança fraca, você vê uma diferença muito grande com reduções, no caso da governança fraca, com desmatamento mais acelerado, muito mais significativas da chuva. E se você sabe a relação entre regularidade hídrica, né, não só a quantidade de chuva, mas também a distribuição dela durante o ano, você consegue também estimar os impactos econômicos disso. Então, o que a gente vê ali, né, comparando os diferentes cenários? Que nas situações onde você tem, né, um desmatamento acelerado, com relação ao cenário de base, quem desmatou a mais, ou seja, as áreas que especificamente desmataram, né, vão gerar 19 bilhões de dólares, né, em valor presente líquido, né, para aqueles indivíduos que desmataram, que é uma área, né, numa conceitualização mais simplificada, que não estava gerando divisas, né, que não estava produzindo grãos, milho, etc., e agora passou a produzir. Só que, por causa do impacto no ciclo hidrológico, você vai ter uma redução na produção de soja e carne para toda aquela região sul do Amazonas, né, do bioma Amazônia, de 185 bilhões. Ou seja, você tem, no final das contas, um efeito negativo para a sociedade a partir daquele desmatamento de mais de 160 bilhões de dólares, né, considerando aí o valor presente líquido. Ou seja, você tem uma área... Quando você tem uma maior área de produção, na verdade, você tem menos produção agropecuária, né? Onde você tem, de certa forma, uma privatização dos lucros, né, e uma socialização dos prejuízos. É o que nós temos chamado, né, de agrosuicídio, né? Você tem a própria expansão agrícola destruindo a capacidade produtiva da produção agrícola, né? E é interessante notar que essa preocupação ela é histórica, né? Por exemplo, aqui no documento assinado, né, pelo ministro da Agricultura na época, em que ele encaminha para, né, o presidente da República e para o Congresso Nacional o Código Florestal de 65, que já estabelece a necessidade de conservar 50% da floresta em todos os imóveis privados na Amazônia, né, dizendo, né, que ou impõe-se a todos os donos da terra defenderem à sua custa a produtividade do solo, contra a erosão terrível e crescente, ou cruza-se os braços ante a incapacidade pela pobreza do poder público na maioria dos estados do Brasil para deter a transformação do país num deserto, em que as estações se alternem entre inundações e secas devoradoras de todo esforço humano. Ou seja, não é de agora que através, né, de uma observação sistemática, científica, inclusive na época com instrumentos muito mais simples do que nós temos hoje em dia, que já se tem esse alerta e já inclusive construímos legislações para poder lidar com esse problema, legislações que são sistematicamente enfraquecidas. Ou seja, quando você tem uma governança ambiental fraca, você destrói a margem do país,
você destrói o acesso aos mercados e você destrói a capacidade produtiva, porque você está distribuindo, você está destruindo aquela infraestrutura verde que abastece, né, com água a agricultura do Brasil, que é principalmente de sequeiro. Enquanto, com uma governança ambiental mais forte, você contribui para a imagem do país, garante acesso a mercados e garante também a capacidade produtiva. Ou seja, mais uma vez, né, já foi dito muitas vezes, mas é sempre bom enfatizar, desmatamento é diferente de desenvolvimento. E é importante cada vez mais, né, resgatar o planejamento com bases científicas, né? Estudos como, né, o MAP Biomas, realizados pelo INPE, realizados pela Universidade Federal do Pará, ou seja, existem ali uma base científica muito forte, muito poderosa, que precisa ser utilizada, né? E principalmente entendendo a floresta como uma infraestrutura verde crucial para irrigar e manter a capacidade produtiva do agronegócio, né? E é importante também exigir regularização ambiental, né? Como citado na palestra anterior, né? Existem áreas muito grandes já degradadas, que não obedecem, né, às regras colocadas pelo Código Florestal, né, e que precisam ser regularizadas. E aí você tem, né, a importância de mecanismos de transparência, como, por exemplo, o Selo Verde, né, que foi desenvolvido, né, uma iniciativa do governo do Pará, que foi desenvolvido com apoio técnico da Universidade Federal de Minas Gerais, que calcula automaticamente para todos os imóveis, né, para todos os 250 mil imóveis registrados no CAR no estado do Pará, a situação daquele imóvel, se ele desmatou a mais ou a menos, se ele tem, inclusive, florestas adicionais que ele poderia estar recebendo pagamento por serviços ambientais, se ele compra bezerros de outros imóveis com desmatamento, ou seja, tem um direto ou tem um indireto, se tem trabalho escravo, ou seja, ele dá ali, de maneira integrada, uma análise completa da cadeia, permitindo, inclusive, que o produtor faça um autodiagnóstico e possa buscar melhorar a situação ambiental do seu imóvel, né? E é com transparência, né, e com buscando se alinhar com as exigências de mercado, né, e garantindo a manutenção dessa infraestrutura verde, que nós vamos conseguir garantir um futuro aí, inclusive, sustentável, economicamente, socialmente e ambientalmente. É isso. Obrigado. Obrigado. Excelente apresentação. Gostei muito agora. Obrigado a todos. Novamente, foi um excelente debate. Como nós discutimos, os assuntos são muito interessantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta, começar pelo Carlos, porque tem uma pergunta muito importante. Carlos, a sua informação é crucial. A gente está mostrando uma superfície hídrica, e a superfície hídrica é muito mais do que a superfície. A gente tem parte dessa água fornecida pela água subterrânea, logo a gente está perdendo água como um todo, né? Alguma coisa mais disso? Quais foram as dificuldades, quais os ganhos que a gente tem nesse estudo inicial? Como que a gente pode aplicar isso para melhorar a nossa gestão? Bom, tem um princípio básico, né, na ciência, que se a gente não consegue medir, a gente não consegue entender o problema. Então, acho que é um ponto de partida, né, ter um diagnóstico mais preciso do que está acontecendo com a superfície de água no Brasil. Eu chamo atenção para aquele resultado na Amazônia, né? Quando eu olhei as estatísticas, eu achei que tinha algum problema nos dados, e a gente teve que revisar todas as análises, e a lógica também foi buscar onde é que estão concentradas essas áreas de maior redução de superfície de água na Amazônia. E aí indicou que nas regiões de várzea. Aí eu busquei também pesquisadores que estão atuando nessa região, no campo mesmo, fazendo medições no campo, e estão encontrando os mesmos resultados. Então, a gente passa a ter um entendimento bem melhor do problema quando a gente tem dados, quando a gente tem segurança no que a gente está medindo, para poder até indicar políticas públicas, né, e melhor gestão. Um ponto que eu gostaria de ressaltar é que a gente está cheio de hipóteses agora para tentar explicar o que está acontecendo. Uma hipótese natural que vem em mente é já o impacto do aquecimento global. E aí a gente tem condições de fazer experimentos bem interessantes. Por exemplo, olhar redução de superfície de água longe de áreas antrópicas. Na Amazônia é possível fazer. Longe de desmatamento, porque a gente sabe que o desmatamento ele reduz a precipitação, né? Então, as chuvas reduzem. A gente sabe que aumenta a evapotranspiração também. Isso já está tudo medido. Então, a gente, nessa região que eu mostrei lá de Roraima, Amazonas, ali, é uma região relativamente longe do arco de desmatamento e que mostra realmente que aquele ambiente está mais vulnerável à seca, né? Um aspecto importante é entender isso também na escala do continente, né? Nós temos a excelente palestra do professor Márcio mostrando toda a interação, a circulação de
de água da atmosfera, a influência dos Andes. Então, a gente quer entender. Um estudo que está saindo do esforço do Mapa Biomas Água é o mapeamento das geleiras dos Andes. Está reduzindo também. Então, tem uma retração nessas geleiras. Isso afeta, né, as populações que dependem de água que vem das geleiras. Eu estive na região de Mendonça. Aquilo ali vai afetar a produção de vinho ali naquela região também. Já tem uma crise hídrica, né? O efeito também lá no Pantanal está afetando os argentinos, a gente está conversando já com pesquisadores da Argentina, então a gente precisa ter uma visão integrada do continente. Agora, descer para a escala de gestão, né? Como é que para concluir aqui, porque esse é um debate bem interessante, a gente pode passar a noite toda aqui, mas o poder que tem o tema de água para conectar com as pessoas sobre a questão geral, né? Ambiental, e de produção também, né? Porque isso afeta segurança alimentar, produção de energia e também abastecimento das cidades, que dependem realmente de água. Então, esse é um tema que é super importante para discutir, ampliar o debate com a sociedade em geral. Então, eu acho que quanto mais ciência nós desenvolvermos nesse sentido, mais informação nós tivermos disponível para discutir com a sociedade, melhor. E a gente espera que, com isso, os nossos gestores, nossos políticos, tomadores de decisão, comecem a trilhar um caminho que foi colocado aí pelo professor Raoni Rajão, né, que realmente precisa, né, ter esse nosso asset ambiental, esse valor ambiental também valorizado para desenvolver o nosso agronegócio, para ter uma boa imagem do país e o Brasil avançar né, no seu desenvolvimento econômico e social. Muito legal, muito bom. Francisco, a gente estava falando, pegando o gancho do Carlos, que ele falou que a gente tem que ter essa informação tem que chegar mais para as pessoas. A mesma coisa a gente tem que fazer com a informação dos rios voadores. Rios voadores é um nome bonito que chama atenção e faz as pessoas pensarem, né? Mas como é que a gente faz isso? E qual que é o efeito da Amazônia, né, na água subterrânea fora da Amazônia? Você que é um hidrogeólogo, por favor. A gente vai ter que voltar novamente lá no começo, para todo esse ciclo. Ele começa com a quantidade de água que é evaporada no Atlântico Equatorial. Esse é o primeiro passo. Então, se você altera esse parâmetro, você vai ter um reflexo em todos os outros. Então, entender a dinâmica do oceano é muito... Você fala do El Niño, da Laninha, que é importante no Pacífico, mas nós temos que entender a dinâmica do Oceano Atlântico, que é pouco estudado. Então, esse é o ponto de partida. Todo esse negócio que nós estamos falando aqui está ligado ao volume de água que é evaporado a partir do Oceano Atlântico Equatorial, que é o que entra na Amazônia. Então, esse volume de água, o restante, a Terra continua girando do mesmo jeito, a força Coriolis vai funcionar da mesma maneira, o vórtice vai funcionar da mesma maneira. Então, nós sabemos pouco sobre os parâmetros controladores da dinâmica do Oceano Atlântico Equatorial. Muito bem, mas uma vez a água entrada, seja lá o volume que ela entrou, ela termina ao final tendo um superávit, um valor que é transferido justamente por conta do efeito desse vórtice que é criado por efeito da rotação da Terra. Qualquer que seja, há sempre um volume que vai ser transferido. A grande questão que se coloca é a seguinte: esse volume transferido que a Amazônia transfere através desse serviço ambiental, que é proporcionado principalmente da interação água-cobertura vegetal, esse volume, como é que ele impacta o resto do país, seja na geração de energia elétrica? Eu estou te dizendo que, em média, 70% do enchimento das hidrelétricas brasileiras são feitas com água da Amazônia. E como é que ela sustenta o agronegócio? Então, os rios voadores foi uma metáfora que se usou, né? Na verdade, quem definiu isso foi o José Marengo, lá em 2004. Essa história já vem sendo colocada desde o tempo do Enéas Salati, lá na década de 70, que já falava do suor das árvores, e ele dizia que metade da água que chove na Amazônia é interna, é circulada aqui dentro. Foi aquela água que veio do oceano, entrou, e aqui dentro está circulando através da evapotranspiração e dos ciclos de pequena escala que acontecem na Amazônia. Então, o que a gente precisa é entender melhor
essa macrodinâmica para poder entender os reflexos no micro. Então, eu acho que nós estamos precisando de muito estudo, e é por isso que nós sugerimos uma retomada do LBA, porque o LBA passou ao largo das águas. O LBA não falou sobre água e não falou zero sobre água subterrânea. E a água subterrânea é 80% das águas do ciclo hidrológico da Amazônia. Então, nós estamos precisando entender melhor esses processos dinâmicos, mas não esquecendo nunca que o começo está lá no Atlântico Equatorial. O volume de água que sai do Atlântico Equatorial e que entra nesse sistema, isso a gente ainda não entendeu na direito. Então, eu acho que esse é o que nós estamos devendo em termos de ciência. Rony, você fez uma ligação boa, você fala em dinheiro, e quando você fala em dinheiro, as pessoas olham com muito mais atenção, porque, na verdade, você já conseguiu metrificar e precificar parte do problema, o que faz sentido para quem não entende nada de água. Na verdade, entende de dinheiro, opa, peraí. Aquele seu triângulo que ficou muito bem esclarecido, eu queria saber se a gente consegue fazer alguma ligação com raciocínio de continentes. Você mostrou uma situação muito boa no Brasil, você simulou algumas áreas. Você consegue extrapolar esse raciocínio para a gente poder pensar no continente sul-americano como um todo? Eu sempre enxergo o continente sul-americano como a gente tem uns Andes, uma área bem alta, por isso que o continente tende a concentrar água no interior, né? Porque você tem áreas altas também no sudeste aqui do continente. Então tem uma saída na Amazônia, uma saída pelo Rio Paraná, mas muita água concentrada. Mesmo assim, a gente viu perdas de área de superfície hídrica, algumas áreas elas estão concentradas, dá para ver isso no mapa que o Carlos nos mostrou, né? A minha pergunta é: você consegue tentar fazer uma extrapolação um pouquinho para a gente entender qual foi esse seu raciocínio? Por favor, Raoni. Sem dúvida. Nesse momento, inclusive, a gente está avançando em análise no Cerrado, né? Inclusive, nós vimos, até para nossa surpresa, a diminuição da evapotranspiração a partir do desmatamento, né? A conversão de cerradões em áreas de pastagem, em áreas de soja, é muito significativo, né? Em algumas áreas é tão significativo quanto na Amazônia, né? E de certa forma isso nos surpreendeu. Agora, é um processo de construção, né? Você tem a peça, porque agora, inclusive, com a disponibilidade de dados, foi possível avançar nessa questão. Inclusive, né, o MapBiomas, ele dando uma série histórica sistemática para todo o território nacional, ele fornece uma das bases importantes para esse tipo de análise, né? E agora é um processo de soma, né? Outro aspecto também que nós gostaríamos de nos debruçar no futuro, inclusive já tem até alguns colegas trabalhando com isso, né? Por exemplo, o professor Marcos Costa Reio, que é professor da Universidade de Viçosa, ele tem um trabalho muito interessante sobre águas subterrâneas ali no sudoeste da Bahia, né, que é uma área onde você tem uma irrigação muito significativa, né, onde os produtores de grãos estão tendo que fazer, né, perfurações cada vez mais profundas para poder acessar a água, né, e ao mesmo tempo nós estamos vendo ali uma mudança do padrão de chuvas muito significativa. Então, assim, é um processo, um passo depois do outro, mas a gente espera poder também considerar esses outros processos. Ainda mais porque, nesse estudo em particular, vale a pena ressaltar, ele está excluindo, né, o efeito das mudanças climáticas globais, né, faz separação estatística, e também ele não considera essas grandes circulações de massa, né, de umidade em escala continental, né, como o que acontece, por exemplo, com os rios voadores. Quando você começa a incluir esses outros elementos, aí você tem toda uma nova complexidade também, né? Então é um trabalho que vai, igual um Lego, né, pecinha por pecinha, a gente consegue ver a figura como um todo. Interessante. Everton, só rapidinho, dentro do que o Raoni falou, eu queria chamar duas palavras: produção e produtividade. Então, sobre uma mesma área, nós podemos melhorar o conceito de produtividade e não precisar avançar mais. Essa é uma das defesas que nós fazemos no esquema da Amazônia. Você não precisa avançar mais sobre a área de matada da Amazônia se você melhorar a produtividade. E se você fizer a reinserção produtiva de 1 milhão de quilômetros quadrados que você tem hoje já antropizada na Amazônia. Então, eu acho que existe uma outra equação que a gente tem que colocar nesse esquema,
que é o aumento da produtividade nas áreas que já produzem e a reinserção produtiva de áreas que estão antropizadas. E aí, com isso, nós fazemos uma regressão, nós transformamos o arco do desmatamento em arco de reflorestamento ou de reinserção produtiva. Eu acho que é um grande desafio que a gente tem, e a gente pode fazer isso usando uma tecnologia que pode ser facilmente implantada no Brasil, que é o uso de pó de rocha. Usando o pó de rocha, você pode fazer essa reinserção produtiva usando isso em real. Você não tem que usar e pagar nada em dólar, você pode fazer isso tudo em real e tem um impacto econômico e social muito grande. Merchandising, né, Francisco? Tudo bem, faz parte. Rapaz, o nosso tempo, lamentavelmente, está se esgotando. Eu vou fazer a pergunta, então, final para todos vocês. Como é que vocês têm uns trabalhos que, para mim, são muito significativos, os três têm trabalhos que tornam visível o resultado da ciência, e isso tem um valor muito grande, né? Porque é um tema relevante e, ao mesmo tempo, vocês conseguem transmitir isso para um público além do público que é o consumidor do assunto técnico que vocês trabalham. Então, se vocês puderem ajudar, como é que vocês acham que a gente pode tornar as águas subterrâneas visíveis? Já que vocês são bons nisso daí, podem fazer exercício de chutômetro, que são bem-vindos, por favor. Francisco, você pode falar primeiro. Já que você falou primeiro, eu vou tentar seguir a ordem. Olha só, a água subterrânea é igual a obra de poço, né? A obra de poço, que você não consegue botar uma placa, não consegue colocar coisa nenhuma. Então, ninguém quer fazer um poço para resolver o problema de água, porque ela não tem grande visibilidade. Então, esse é o problema da água subterrânea. Mas, assim, o que eu penso é que nós estamos conseguindo colocar a temática das águas, de uma forma geral, aí na mídia, por tudo quanto é lugar. Não, isso a gente tem conseguido nos últimos anos. O que talvez falte é a gente decodificar um pouco mais a linguagem para chegar no grande público. Quando eu falei do Saga, uma repórter me perguntou o seguinte: me traduza esse número, 162 mil quilômetros cúbicos. E aí eu fiz uma metáfora, eu disse, olha, se isso fosse uma grande caixa d'água, e você pudesse botar toda essa água na sua grande caixa d'água, você poderia abastecer a humanidade, 7 bilhões e meio de pessoas, por 270 anos. Então, todo mundo tomando a água aí dessa grande caixa d'água, a humanidade inteira poderia, por 270 anos, ser abastecida. Então, eu acho que a gente precisa decodificar um pouco mais os números para que a sociedade entenda o que a gente está falando. Então, eu acho que é isso que nós precisamos mais, a gente tem um pouco mais de habilidade com relação a isso. Beleza. E você, Carlos, você também conseguiu decifrar bem o teu trabalho? Por favor. Bom, boa pergunta, né? Eu acho que eu vou por duas vertentes aqui. A primeira eu já mostrei para vocês, tem um esforço no MapBiomas para entender a correlação de dados de água subterrânea com água de superfície. Então, a gente já tem um resultado preliminar que aponta, né, que é bastante promissor para mostrar essas correlações. A gente precisa entender consumo de água, a gente precisa entender essas regiões de irrigação, como é que está se dando o consumo de água, entender o balanço hídrico dessas regiões. Então, aí a gente vai começar a valorizar a água subterrânea, né? E, obviamente, na segunda linha aqui, seria pensar diretamente no consumidor. E aí tem algumas coisas que estão surgindo recentemente nos noticiários, né? Poços, né, artesianos com concentração de sal, né? Então isso a gente está ouvindo cada vez mais. Será que já está tendo algum efeito, né? Então, os rios tem um caso que a gente vai investigar com mais detalhe. Não sei se o Matos acompanhou aqui, mas nós visitamos uma região de produção de açaí e os produtores estão reclamando que a água não está chegando nas vases e está reduzindo. O Matos falou de produtividade, está reduzindo a produtividade do fruto do açaí. Então, pode faltar açaí aqui na nossa mesa, Matos, aqui em Belém. Né? Se a gente tiver algum problema também até de salinidade, entrada mais da água do oceano. Então, a gente precisa entender, talvez, chegar no impacto, né, que
escassez de água, né? Mudança na composição da água pode estar gerando para as pessoas. Daí a gente vai, com isso, conectar mais as pessoas com o tema de água subterrânea. Muito bom. Faltar açaí é uma boa. Aí seria complicadíssimo. Açaí, não pode faltar açaí. Oi, Raoni, por favor. Então, complementando aos colegas, eu acho que talvez venha a contribuição, né, ali da engenharia de produção, da engenharia econômica, né, que é colocar número, né, e colocar, né, cifra, né. Você comentou, né, que quando você coloca cifra, as pessoas mudam, né. Eu lembro de eu apresentando uma palestra e eu explicando primeiro com um conceito filosófico, um tema, né. As pessoas mexeram na cadeira, depois eu coloquei um número. As pessoas, quando eu coloquei a cifra, ainda por cima em dólar, elas quase pularam da cadeira, né. Então, porque é a linguagem, né, de certa forma, que os tomadores de decisão entendem e que, de fato, quando você coloca na ponta do lápis, né, hoje, né, sinceramente, quem deveria estar protestando contra o desmatamento, com o piquete, etc., não era o Greenpeace, era a CNA, né, era a ProSoja. Né? Eles que deveriam estar ali desesperados e falando, né, para o ministro para poder prender todos os desmatadores, porque está acabando com o negócio deles. Né? E por falta de conhecimento, e mais do que isso, por produção de falsos conhecimentos, de fake news, né, de falsas controvérsias, muitas vezes, por alguns grupos, isso acaba criando confusão e fazendo com que o próprio agronegócio haja contra o seu próprio interesse. Né? Considerando que a função do agronegócio é produzir comida, né? Não é, aí você tem aqueles que querem roubar terra pública, etc. Isso não é agronegócio, isso é grilagem, isso é outro tipo de negócio, né? Apesar de que às vezes um se apresenta como o outro, né? E aí, ou seja, a importância na comunicação de conseguir esclarecer o que está em jogo, né? Economicamente, de modo tal que as pessoas possam entender, né, a função aí, né, das águas subterrâneas, né, de todo o ciclo hidrológico para a sustentabilidade econômica do país a longo prazo. Muito bem, é verdade. Eu concordo perfeitamente com o que vocês falaram. A gente tem, em muitos casos, as pessoas têm medo da ciência, porque ela, em algumas situações, ela aponta o dedo para algumas feridas, né? E a pessoa tem medo de gastar dinheiro imediatamente, mas ela não enxerga que o amanhã o custo vai ser muito maior, significar, inclusive, o encerramento do próprio negócio, né? Então, essa forma de trazer a verdade, ela é extremamente bem-vinda, porque é assim que a gente melhora, né? A gente vê o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, ele é muito bom, tem muita ciência, a produtividade no Brasil aumentou como um todo, mas a gente tem que preservar isso por um prazo longuíssimo com uma população que cresce. Eu gostei demais da palestra de vocês fizeram um trabalho excelente. Eu só peço que vocês façam uma mensagem final, por favor, começando, Francisco, seja breve, por favor, nosso tempo já está esgotado. É brevíssimo. É muito bom ter essas oportunidades para falar de um assunto que não está na pauta da mídia e que é fundamental para esse país. Então, essa é uma oportunidade de ouro que a gente tem. Eu agradeço muito o IAS por mais essa oportunidade de falar especificamente do Sistema Aquífero Grande Amazônia. Muito obrigado. Carlos, por favor. Vou nessa mesma linha, uma grande oportunidade de compartilhar aqui com o Matos, com o Raoni, aqui os nossos conhecimentos. E a gente espera ter um alcance, né, dessa informação, que ela chegue lá na ponta e consiga despertar o interesse para o público em geral, para a sociedade sobre o tema de água. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Por favor, Raoni. Sem dúvida, a gente tem que continuar, né, nesse esforço de divulgação, né, de envolvimento da comunidade acadêmica junto com a científica, né, e também o setor privado, né, para poder conseguir avançar nesses temas. Eu agradeço a todos. Foi uma excelente palestra, muito educativa. A gente vai fazer uma divulgação desse material internacionalmente, vocês já estão sabendo. Então, eu espero que vocês aguardem, ajudem a gente a fazer a divulgação. E nós vamos ficar em contato para a gente usar sempre as informações excelentes que vocês têm produzido para tentar trazer isso para o mundo todo, as pessoas enxergarem o trabalho que está sendo bem feito em prol da melhor qualidade de vida do planeta e para todas as pessoas que consomem água. Agradeço a todos a gentileza, muito obrigado e a gente se vê em breve.
E obrigado pela paciência, né? Porque a Covid me atrapalhou muito. Agradeço muito a paciência de vocês para encaixar esse horário, mas funcionou muito bem. Obrigado. Um prazer. Não tem Matos, problema bom te ver, Raoni. A gente se encontra na próxima palestras aí. Abração, pessoal. Pois é. We would like to thank you all for participating. Please help us making groundwater visible by following us on social media, sharing with your friends. Please distribute our material, help translate our books and publications to your own language, and consider making a donation. We are a not-for-profit organization that depends on you. Thank you very much. Thank all our sponsors. Thank you all the participants for this nice event. Thank you very much.